Boa tarde a você que está nos acompanhando, assistindo. Estamos aqui no Estúdio do Desafio, o novo Estúdio do Desafio, aqui às margens do Rio Amazonas, na rotatória do Santo Inês, hoje com o acompanhamento técnico do nosso colega, a equipe está chegando, não é isso? É do Aleph, que está acompanhando a nossa mesa técnica hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Sânzia, vamos ter mais uma aula, um encontro de literatura portuguesa. Você é muito bem-vindo com as suas contribuições, com a sua fala, as suas perguntas, né? Dê um retorno para a gente do que a gente colocou, os filmes, os livros que a gente passou para leitura de casa. Lembra que esse nosso encontro semanal é uma palavra, uma orientação, principalmente para os nossos colegas que vão fazer o exame do Enem. Isso não quer dizer que você deve se pautar somente com os resumos ou com os nossos comentários aqui. Dedique-se a estudar, faça um sistema de estudo, faça uma rotina de estudo. Selecione o seu canto, o seu espaço na cozinha, no banheiro, no quarto, antes de dormir, ao amanhecer, no meio da noite, no horário do almoço, mas reserve um tempo, tanto para a leitura quanto para os estudos das outras disciplinas necessárias. A prática da redação, do texto, né, da produção de texto, da leitura, a leitura prazerosa. Pegue um desses romances, ou um desses livros da Epopeia, Eneida, de algum desses clássicos. Comece uma leitura prazerosa, desinteressada. Vá se habituando com uma rotina de estudo que você vai colocar o seu limite. Coloque lá o prazer de estudar. Mantenha o foco, qual é o seu objetivo? E é assim que a gente vai conquistando os espaços. Para a nossa aula de hoje, vamos iniciar... Opa! Desculpa! Eu acho que é só uma pequena reação alérgica. Hoje nós vamos começar com um estudo de uma das mais importantes escolas literárias. Eu vou dizer mais importante, uma das mais, porque é um período de grande transformação no mundo, tem aí um contexto histórico imenso para você estudar. Todas as referências que a gente fizer aqui, é bom você pegar o livro de história, pega lá a sua pesquisa, vá fazer sua pesquisa sobre os assuntos e os temas do contexto. Então, são assuntos que fogem à disciplina de literatura e estão diretamente relacionadas às questões de história, geografia, da ordem política mundial. Então, tem vários outros temas inerentes. A gente está lembrando que a literatura não é isolada, né? Ela não foge à ideologia do homem, da sociedade, da comunidade, do seu contexto, né, do momento financeiro, social, econômico, político, né, da condição de vida humana, filosoficamente falando, como o homem reage diante das mudanças do mundo. E essa reação, a literatura é uma resposta. Na literatura você percebe esse contexto. Então, para começar a nossa aula sobre o Barroco, ele inicia em Portugal em 1580, período e ano em que morre Camões. Então, na nossa aula passada, a gente terminou de ver todo o trabalho de Camões. As rimas, os sonetos, a poesia filosófica, crítica, social. A gente viu o resumo de Os Lusíadas. A gente viu tudo sobre Camões, o nome, a vida, a origem, a história, o resumo dos principais capítulos, o lírico, a epopeia, a história de Portugal. Então, nós observamos os principais pontos desse clássico literário português que foi Camões.
no ano de sua morte, em 6 de junho de 1580, já inicia um novo modelo, um novo padrão, um novo estilo, uma nova escola. Todos esses nomes que eu falei são denominações dadas a uma escola literária, um período literário, um estilo literário. Quando está terminando um movimento literário, artístico, cultural, inicia-se um outro fazer poético. Então, o barroco, ele vai surgir, influenciado pela Itália, e algumas obras, principalmente algumas obras clássicas, em igual teor e valor universal, vão aparecer algumas obras na Itália, e vai se difundir muito rápido essa forma de pensar, de agir, de ser e estar no meio do mundo. Então a literatura vai tomar para si essas aflições ou esse movimentar do ser humano. Isso vai repercutir no que ele escreve. Então o barroco, a começar pela primeira tela que você está vendo aí, começa em 1580 e ele vai ter o peso e o valor de uma pérola irregular e rara. Por que se diz isso? Se você consultar no dicionário o que quer dizer barroco, vai aparecer uma denominação dizendo que barroco ainda vem lá do barrueco, que quer dizer uma pérola irregular, porque ela não é 100% uma esfera, e ela vai aparecer como se fosse uma pérola rara, uma pérola negra rara. Então, o barroco é como se fosse uma escola rara, irregular, sem similar, única, porque de tão forte foi o seu impacto no mundo, ou tal foi a força da sua resposta às questões sociais e contexto do mundo. Quando você pensar em literatura, comece a pensar como o homem desenvolve as suas funções, o seu papel social diante dos contextos, dos fatos históricos, a igreja, a sociedade, a comunidade, a família, os valores, o respeito, o medo, o temor. Como que isso vai refletir na literatura? Né? É como se fosse a gente pensar no mundo de guerra. Quais são as prioridades, os pensamentos, a angústia humana diante de um mundo de incertezas, né? De especulações de guerra ou de extremamente como foi, por exemplo, a pandemia. Então, a literatura da pandemia, quando se vê publicada e discutida daqui a alguns anos, a gente vai começar a analisar como era viver numa pandemia. Quais as angústias de um homem, da família, da sociedade, como eram as leis, como que se aplicavam, como que era a estrutura. Isso tudo vai ser descrito na poesia, na literatura, nos contos, nas crônicas. Daqui a alguns anos você já vai ter isso como um acesso, uma análise, uma discussão, principalmente nos concursos, nas formas de cobrança desse conhecimento e entendimento do mundo. O outro nome que se dá ao barroco é seiscentismo. Então é importante a gente lembrar que quando se fala quinhentismo, está relacionado ao ano de 1500. Quando se relaciona seiscentismo, é a literatura relacionada a 1600. Ainda vamos ter aí o setecentismo, que é o arcadismo, e vamos ter depois o oitocentismo, que corresponde aos anos de 1800. Então, o barroco, ele acontece aí de 1580 a 1756 e é também conhecido como seiscentismo. A palavra seiscentismo, é bom a gente lembrar que seiscentismo quer dizer 600, 1600, né? Então, é o ano em que começa a literatura barroca. Seiscentismo é outro nome que vai aparecer para o barroco. Também vamos ter logo depois
numa forma cronológica, lembrando sempre disso, que a cronologia é fundamental para esse estudo e o entendimento. Nós começamos o estudo da literatura portuguesa no ano de 1189. Já estamos hoje inaugurando o Barroco em 1580. Então, vai seguindo a história conforme os anos vão se passando, contexto, rei, tudo vai mudando. Mas você tem que compreender o desenrolar dos fatos. Fatos históricos estes. Então, logo depois do Barroco, a gente tem a escola do arcadismo, que tudo muda, começa de novo uma outra história, influenciado por um outro contexto. Então, é o arcadismo que vai de 1756 a 1825, que vai receber o nome de setecentismo. Vamos ter depois o romantismo em 1825 até o ano de 1865. Então, observe, à medida que a história vai passando, as escolas literárias vão ficando marcadas por um fato, um livro, uma revolução, um evento extraordinário. Então, o que marca o Barroco em Portugal é a morte de Camões. Para se lembrar ainda o tão e quão significativo foi este grande poeta humanista português para toda a história de Portugal. Portugal até hoje ainda respira Camões. Nós vamos ter depois de 1865 o realismo, que vai acontecer até o ano de 1890 com uma outra ordem. Então, eu estou apresentando a vocês 4 novas escolas literárias que vão surgir em Portugal cronologicamente a partir da morte de Camões. Vejamos então as características do seiscentismo. Alguns aspectos a serem abordados. Conhecido como seiscentismo, está aí, é um movimento literário caracterizado por... Aí é importante você lembrar que a característica vem pelo movimento humano, pelos fatos, e é necessário a gente compreender como isso chega até nós. Primeiro, no período, nós vamos ter aí uma linguagem extremamente rebuscada, enfeitada, culta. Vamos ter as figuras de linguagem de ironia, antíteses, paradoxos. Vamos ter os conceitos relacionados à igreja, principalmente. Vai ter dentro do contexto a reforma, contra-reforma, luteranismo, calvinismo, então protestantismo e um monte de outras teorias e ismos que vão aparecer em Portugal e todos eles vão estar presentes na literatura. No contexto histórico, que é o mais importante e significativo, que a gente possa lembrar, discutir ou falar que você procure estudar com cautela e atenção uma leitura sobre esses temas do contexto. A reforma e contra-reforma. Ele vai surgir, o barroco vai surgir num grande tumulto entre a igreja e todo o movimento humano da sociedade. A primeira questão que vai acontecer é você saber definir o que é reforma. Reforma protestante. Você tem que saber. Perdoe aí a dica de ficar reforçando, mas estude, leia, compreenda. Porque isso vai dar nome, eu vou passar uma tela, depois eu vou voltar para essa tela, mas eu quero falar da reforma. Porque a reforma, no contexto histórico, ela vai surgir com as 92 teses que nós vamos ter aí, né, de Lutero, dele afixar nas portas das igrejas essa reforma. Por isso que o nome é reforma.
ele sugeriu que a igreja fizesse reformas. É claro que isso não foi aceito. A igreja toda poderosa, não é isso? Vindo aí da alta idade média, poder acentuado, poder único sobre o conhecimento, sobre as diretrizes, a ideologia, o modo de ver, toda a filosofia humana. Então, esse pensamento de reforma vai surgir aí com o padre católico. Né? Martim Lutero vai começar esse movimento de sugestão com a sua chamada de teses. Então, as teses são as sugestões que ele deu, os argumentos que ele escreveu para que a Igreja Católica pudesse mudar a sua atuação, principalmente na Itália. Então, daí se dá o nome de reforma. Temos um segundo movimento que é preciso a gente entender, quando a Igreja Católica inicia um movimento contra esta reforma. Então, por isso é que fica esses dois nomes, Reforma Protestante e Contra-Reforma. De um lado, todo um pensar diferenciado de sugestões que a igreja pudesse apresentar mudanças. E do outro lado, a própria igreja inicia um movimento para combater os reformistas, combater esse protesto, combater os protestantes, combater essa revolução, esse motim, né? Vamos dizer assim. Então, daí inicia um processo de reforma e contra-reforma. Um motivado pelos insatisfeitos pelo agir da Igreja Católica e outro iniciado, proposto e rigoroso contra os protestantes. Aí entra a Igreja Católica com todo o seu poderio. Então, a Contra-Reforma, liderada pela Igreja Católica, buscou reafirmar os valores católicos, combater os protestantes, combater a reforma protestante. Então, daí é que vai começar esse processo de literatura barroca. Nós vamos ter aí a difusão. Por exemplo, a difusão que o barroco surge na Itália, como eu disse, especificamente em Roma, onde está o centro poderoso religioso católico romano, onde nós vamos ter aí a figura do Papa, cardeais, bispos, o centro religioso da Igreja Católica. Então, Roma vai receber essa sugestão, né, digamos assim, de reforma, ou melhor, não recebe muito bem, não é isso? Ela vai reagir contra isso. E os artistas como Bernini e Borromini são os dois italianos que vão iniciar com uma obra clássica, ou várias obras, pinturas. Eu até trouxe alguns exemplos, onde você começa a ver o jogo do claro-escuro, a ideia humana, a ideia celestial, o jogo de luzes, a fisionomia triste, severa, o homem extremamente subjugado, né? O homem temeroso a Deus, não é confiante, né? O homem que teme a igreja, o homem que tem pavor da igreja, ele se sujeita a um monte de situações de humilhação, de desejos, de vamos dizer, comparações de seu vivo, o momento do agora, a felicidade, né, os prazeres da carne, os prazeres da vida eterna ou os prazeres da carne. Se eu vivo o céu ou o inferno, porque a igreja vai controlar esse movimento e através de vários instrumentos. Mas ele começa mesmo nas artes, com os artistas plásticos, as pinturas, as imagens, que vão refletir catedrais imensas, igrejas, tudo voltado para Deus. A riqueza, o luxo, tudo é para Deus, né?
tudo é para a igreja. A questão de que o homem, ele tem que se submeter às vontades de Deus. Ele é escravo da religião, escravo de Deus, ele é um servo de Deus. Ele está à disposição da igreja, ele obedece cegamente, obedece, confia cegamente, obedece cegamente a Deus. Então, todas as obras relacionadas ao barroco estão com essa visão. Entre o céu e o inferno. Entre a carne, a vida terrena e a vida eterna no céu. Entre o pecado e o bem, entre a virtude, vamos dizer assim. Então, o bem e o mal, o lado claro e escuro, a altura das obras, a engenharia, a arquitetura, tudo é desenvolvido de forma que mostra que o homem é uma formiguinha diante de Deus, é um grão de areia diante de Deus. E os poderes da religião, os poderes da igreja, eles se manifestam de várias formas. Se você pesquisar um pouquinho na história geral, onde interferiu ou em que países sofreu um pouco mais sobre a Contra-Reforma, nós temos a Espanha, Itália, Portugal, alguns países na América Latina que sofreram terrivelmente a perseguição religiosa. Você é um herege, você é um traidor, porque você não vai à igreja todo domingo, porque você não se confessa, porque você não está agindo como cristão. Então, muitas acusações, muitas situações que você deve ver na história, a caça às bruxas, a fogueira, as pessoas sendo queimadas vivas pela Santa Inquisição. Até chegar à Santa Inquisição das fogueiras, tem um monte de processos, digamos assim, consequências da reforma e da contra-reforma religiosa. E tudo em nome de Deus. Então, essas obras, ou esses dois autores, esses dois foram os responsáveis pelo início do barroco na Itália e a sua, vamos dizer assim, o seu crescimento para as colônias portuguesas, para os países americanos, vamos dizer assim, os países da América do Sul, e onde Portugal tinha uma colônia, vai chegar o movimento do barroco português. Eu preciso lembrar que é importante pensarmos que o Brasil começa em 1500, a história literária brasileira. Se começa em 1500, olha a escola literária que Portugal já estava vivenciando. Portugal começou a sua história literária no ano de 1189. Em 1500, já tinha passado aí uns 4 movimentos literários, muita coisa de teatro, muita coisa de contos, de romances, de épicos maravilhosos. E no Brasil vai começar o histórico da literatura brasileira. Isso você vê lá com o professor Junildo, literatura brasileira, aqui no estúdio. E nós temos em Portugal uma tradição, uma cultura de mais de 300 anos de literatura. Quando a literatura começa no Brasil, Camões estava para morrer. 1500 começa a literatura com a Carta de Pero Vaz de Caminha e nosso Camões morre e falece em 10 de junho de 1580. Então, nós vimos aí os artistas italianos que começam e definem o estilo literário chamado barroco. Na Europa, ele se espalha, influenciado pela arte, a arte em geral, que a gente diz, arquitetura, literatura, teatro, a ornamentação exagerada, por exemplo, das igrejas, o estilo gótico, nós vamos ter aí um barroco
que vai crescer, principalmente pelo movimento das culturas e das colônias portuguesas. É o que vai atingir e chegar ao Brasil. Então, Espanha, Portugal, França, Alemanha, e a Alemanha também vai ser fantástico, porque esse barroco, quando chega na Alemanha, é muito difundido, assim como nas colônias. Barroco na América Latina, ele tem principalmente na arquitetura colonial. Nós temos no nosso dia a dia, e eu acredito que você também, muito conhecimento sobre esse período colonial. Quando a gente fala, olha, um café colonial, ou uma fazenda, ou um estilo colonial, lembra esse Brasil colônia mesmo. Interior, sossego, a comida, a estrutura, a forma, a arquitetura das casas, as partes, vamos dizer assim, do poder, principalmente da igreja. Você vai ter igrejas imensas, igrejas riquíssimas, né? Enfeitadas de ouro, quilos de ouro. Nós vamos ter a figura ou as figuras religiosas extremamente, digamos assim, em forma de sofrimento humano, de tristeza, de olhar baixo, cabisbaixo, de expressões sérias, de dedicação a Deus, em sentido de respeito e em sentido também de temor a Deus. Então, na América Latina, a gente tem toda uma arquitetura, Ouro Preto, Minas Gerais, por exemplo, tem muitas igrejas barrocas. Bahia tem 365 igrejas, uma para cada dia do ano. E todas elas ainda nesse estilo barroco. Além dos enfeites, além do enredo, além dos tetos pintados com obras de artes maravilhosas, além do enfeite no sentido da riqueza do ouro, das pedras preciosas, das expressões de sofrimento, do jogo do claro-escuro, das torres, né? Que principalmente vai levar sempre para Deus. Então, nós vamos ver nos países da América do Sul, na América Latina, nós vamos ter muitas influências desse estilo barroco. Vejamos o que mais a gente pode ver. Já falamos um pouquinho sobre as obras, né? Você vai ver aí Aleijadinho, é um muito importante em Minas Gerais, um escultor, que é mineiro também, tem muitas obras maravilhosas, né? Os apóstolos, as igrejas que ele esculpiu em pedra-sabão, o estilo rococó, que nós vamos ver em outro momento. Então, origem e conceito, no caso, protestante. Nós já sabemos que as mudanças religiosas são principais para o surgimento do barroco. Mudanças religiosas no plural mesmo, porque não vai acontecer só assim num estalar de dedos ou num piscar de olhos, né? Assim que a gente diz quando acontece de forma muito rápida. Nós vamos ter mudanças religiosas significativas a desenvolver aí 80 anos, 100 anos, e nesse período um assunto atrás do outro vai apertando mais, eu vou dizer como perseguição, né? Vai atingir um grau máximo até chegar na Santa Inquisição, quando se julgavam as pessoas condenadas de herege, de traidor da igreja, eles eram condenados à fogueira. É claro que você vai ter aí na história muitos grandes cientistas teóricos, descobridores maravilhosos, que a gente vai ter na geografia, e principalmente nos direitos, nas teorias, são condenados. Diz assim, mas fulano de tal foi condenado pela Igreja Católica, foi considerado herege, porque dizia, um exemplo, né, que o centro da Terra era, era o Sol, ou não era o Sol. Então vão ficar discutindo o conhecimento
e colocando a igreja em xeque, e a igreja condenava essas pessoas por heresia, traição, né? Heresia quer dizer traição. Herege, traindo a igreja, os princípios. E por isso, ou por qualquer motivo, eles eram condenados à prisão, condenados a castigos, a surras, condenados a morrer queimados vivos. Joana d'Arc é uma das figuras, não é isso? Que foi condenada a morrer na fogueira. Então, o protestantismo, então, é esse movimento que surge no século XVI com uma reação da Igreja Católica. Alguns pontos e conceitos. Vamos ver alguns pontos, alguns princípios, alguns, né? Porque no nosso encontro semanal é pouco, como eu disse, a gente faz um resumo, um diálogo e mostra para você assim, olha, nós temos um pouco, mas é muito mais que isso, você tem que ler, estudar, acompanhar as aulas, não é isso? Primeiro, a proposta contra a Igreja Católica. O protestantismo é um movimento que surgiu de protesto contra as doutrinas da Igreja, principalmente a católica, apostólica, romana, secular, né, tradicional. Os protestantes buscavam reformar algumas sugestões, né, principalmente contra os abusos e ausências de interpretações da Bíblia. Eu colocaria aspas na palavra abuso. O abuso de poder, o abuso de interpretação, o abuso do sacerdote de achar, um exemplo, que era Deus, que tinha o poder da vida e da morte das pessoas e etc. e tal. Então, não tem como negar o papel da reforma. É um fato histórico importante que a gente precisa discutir e nesta aula especificamente é parte do contexto do barroco, que você tem que ligar barroco à igreja, barroco à reforma, barroco à contra-reforma protestante. Tem que lembrar de fazer esse vínculo. Nem digo vínculo, porque nos dias de hoje a gente diz tudo é link, você tem que linkar isso. Barroco é uma igreja, não, barroco está relacionado à igreja. É uma arte específica movimentada por influência da Igreja Católica Apostólica Romana, da Reforma Protestante, das 92 teses de Lutero e assim vai. Tem que fazer esse link. Principalmente contra os abusos da igreja. Uma indicação de filme importante é o filme que fala sobre a vida de Lutero. O nome do filme é Lutero. Você pode fazer, reservar uma hora aí para você entender os princípios de Lutero. Me desculpa que eu acho que eu vou espirrar de novo. Então, Lutero, ele era um padre católico, apostólico, romano, secular e se decepciona com a igreja. Né? Ele chega, não posso dar para você o resumo do livro ou o resumo da obra ou do filme, tudo. Você tem que assistir, fazer a leitura. Mas a ele é colocado um perdão. Você pode conseguir o perdão, um exemplo, para a vida dos seus pais ou para a morte dos seus pais. Pode guardar um espaço no paraíso para o seu pai, sua mãe, se você fizer isso, 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 e se você pagar tanto, um exemplo. É isso que desperta no padre a revolta. E ele fala, mas eu estou pagando por uma certidão, um papel, eu estou pagando um benefício à igreja, para os padres, para a igreja, para adquirir o perdão para a minha mãe, ou meu pai, ou para mim. Então, eu estou dando um exemplo de uma das cenas que aparece no filme de Lutero. E ele se revolta, a igreja não é isso. A igreja não é essa cobrança de indulgências, né? A cobrança de indulgências é tudo que a igreja faz, ela vai lhe cobrar um valor. Esse é um dos pontos da reforma protestante.
O abuso pela cobrança de indulgências, né? As indulgências é justamente isso. Você paga para ter o perdão. O meu castigo é o quê? O meu pecado é tal. E quanto isso vale? Eu tenho que pagar. Assista o filme, leia a obra, você vai compreender um pouquinho mais como que isso surge dentro da própria igreja. Né? Nós vamos ter aí, por exemplo, vamos colocar aqui, vou passar aqui um pouquinho para você ver a ideia de Lutero. Então, Lutero vai ser o primeiro a escrever essas 90, eu tenho aqui a telinha para mostrar para você das indulgências e das teses de Lutero. Uma delas é essa. Também ele vai cobrar ou falar sobre a sola scriptura, quer dizer, a Bíblia é suprema. A Bíblia, em matéria de fé, é dali que você tem que tirar os ditames da religião, da igreja. É a Bíblia que tem o valor. Não as tantas outras interpretações diferenciadas, às vezes deterioradas, contaminadas do que está dizendo a Bíblia, ou a leitura bíblica. Então, Lutero vai questionar o pagamento das indulgências, vai questionar a interpretação da Bíblia, vai dizer que todo cristão ele tem acesso e direito a Deus. São alguns princípios. É claro que, se você pensar, hoje tem um monte, uma variedade imensa de religiões e cada uma prega o seu fundamento, o seu dogma. Mas o cristão em si, ele tem que ser regido pela sua fé. E ele tem que ser regido na sua conversa com Deus. Né? Eu tenho a Bíblia, mas eu tenho que ter uma ligação direta com Deus. Eu não preciso de um intermediário. Né? Eu posso me ajoelhar, eu posso orar na minha casa, na rua, eu posso, né, no banheiro, na hora de dormir, acordar, eu não preciso estar em contato ou não. A sua ligação, o seu link com Deus é diferenciado. Então tem várias mudanças aí que foram propostas pelo Lutero e tem algumas propostas pela Contra-Reforma. Nós vamos falar um pouquinho contra a reforma. A igreja, por exemplo, vai pregar o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ocorrido na Itália, na cidade de Trento, ele vai juntar os padres, os bispos, os padres, ele vai juntar, reunir, concílio quer dizer reunião de padres, por isso que é um concílio, e eles vão começar a discutir o que a gente faz com esses traidores. A pergunta, da forma que eu estou falando, é muito simples, mas no discurso teológico é isso mesmo. O que a gente faz com os traidores? Sei lá, dá uma surra, deixa preso, tira os bens, não é isso? Ele tem casa, carro, telefone celular, traz tudo da igreja. Então, um monte de ações que vão começar a surgir com os protestantes são medidas que vão tentar segurar essa reforma. Até chegar ao churrasquinho, até mandar, vamos dizer, condenado à fogueira, morrer na fogueira. Põe a marra lá na fogueira e tapa fogo. Até chegar a essa fase, muitas outras situações, né, digamos assim, de perseguição aos hereges, de busca de reprimir essa reforma, foram tomadas pelo Concílio de Trento. Então, quando se fala em barroco, tem que lembrar do Concílio de Trento, tem que lembrar lá da fogueira, né, da fogueira santa. Nós temos também a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus vai ser um outro sistema que vai aparecer. Vai aparecer a Companhia de Jesus, que é os soldados de Jesus, os sacerdotes. Vou colocar uma tela das características e diversidades
Mas é bom você lembrar que a Companhia de Jesus é assim. Aonde chegar um português, tem que chegar junto um sacerdote, um padre da Igreja Católica. É por isso que todas as colônias de Portugal receberam os navios, os marinheiros, os escravos, o seu comandante maior e um sacerdote. Não foi diferente no Brasil também. Quando Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, quando ele desce em Porto de Galinhas, às 10 horas da manhã, ele desce com um sacerdote católico apostólico romano e às 5 horas da tarde rezam a primeira missa. E lá na primeira missa ele fala, essa terra será, católica, apostólica, romana. Ele escreve lá na carta, meu senhor rei de Portugal, eu acredito que o primeiro passo que o senhor tem que fazer é abençoar o povo, porque aqui eles andam nus, parece que não tem vergonha, parece que não tem Deus, a gente vai ter que abençoar e converter o gentio. Então começa a conversão, converter para o cristianismo, a vida dos santos, quais são os dogmas religiosos, a começar a construir essa cultura católica, apostólica, romana. Então a Companhia de Jesus são os soldados de Jesus, o exército de Jesus. Então eles tentam levar os voluntários, os padres, para todos os lugares das colônias de Portugal. Então, nós temos aí as igrejas, os vilarejos, os comandantes, os generais, os navios, os escravos, o sistema de trabalho, a conversão dos gentios, dos indígenas, dos africanos. Então, toda essa forma de articular politicamente a sociedade, os mandos de Portugal, estão vinculados à Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que se diz que o Barroco, ele é uma escola literária vinculada a esses ideais, a esses princípios políticos, a esses princípios dogmáticos religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana Secular. Isso é um assunto muito explorado pela história, a história geral, a história do Brasil, onde temos lá o período colonial de 1500 a 1601, a 1640, União das Coroas Ibéricas, a influência da igreja, dos sacerdotes, da escravização dos indígenas, a escravização dos negros, a revolução, a invasão holandesa, invasão francesa no Nordeste brasileiro, principalmente as igrejas que nós temos espalhadas no Nordeste. Como eu disse, só na Bahia nós temos 365 igrejas, todas no estilo gótico, no estilo barroco, influenciados por esse movimento. O Brasil, colônia de Portugal, vai receber a Companhia de Jesus, o soldado de Jesus. Então, ele vai fazer esse trabalho, vamos dizer que seja um trabalho de adestração, do indígena. E vai estar trabalhando com todo o princípio político, social e econômico do mundo e de Portugal, da Europa. Temos aí escravidão, exploração do pau-brasil, exploração o indígena feito escravo, a destribalização do povo indígena, a proibição de qualquer língua falada diferente de Portugal e de religião. Então, era obrigatório seguir os princípios da Igreja Católica Apostólica Romana. São valores, fundamentos, são questões
políticas, sociais, econômicas, históricas que você não pode deixar de vincular à escola literária barroca. O protestantismo, então, é um movimento diverso, com muitas interpretações e denominações diferenciadas. Se eu fosse levar isso para uma discussão maior, eu ia te perguntar assim: quantas igrejas protestantes você conhece? Quantas vertentes de igrejas protestantes você conhece? Então, todas elas têm origem nesse princípio luterano, a reforma protestante. Eu sou contra o princípio da Igreja Católica, por exemplo, sobre o uso de imagens, alimentação, um monte de outros princípios que você encontra numa vertente religiosa que é diferente da vertente religiosa, por exemplo, do católico, apostólico, romano e secular. Quer dizer, o princípio de Roma, por isso se diz romano. A ênfase na Bíblia. Os protestantes dão grande ênfase à Bíblia, principalmente, e ela é considerada para o protestantismo a autoridade suprema. A forma de você seguir Deus é você acompanhar a leitura, o estudo, o entendimento e interpretação da Bíblia, o livro mais sagrado do protestantismo. Rejeição de algumas doutrinas católicas. Então, eu disse algumas, por exemplo, a veneração dos santos, né? O protestantismo, ele não aceita imagem. Você não tem que adorar a imagem. Isso vem lá da reforma protestante. A questão da autoridade do Papa. O Papa na Igreja Católica, Apostólica, Romana, secular, tem um valor. Já no protestantismo, ele é inexistente, né? Não interfere na religião do protestantismo. Ainda estamos falando da reforma protestante, lembra disso? Luteranismo é um outro nome. Por quê? Fundado por Martinho Lutero, é uma das principais correntes do protestantismo. Então, também é chamado de luteranismo. E você vê isso no mundo inteiro. Igreja Luterana do Brasil. Igreja Luterana, né, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, na França. Então, uma das vertentes é o próprio nome do fundador, do proposto, né? Que é Martim Lutero. Então, o luteranismo é um dos nomes dos protestantes. Calvinismo. Nós vamos ter aí o João Calvino, que é uma outra corrente do protestantismo, principalmente ocorrido na Inglaterra. Então, nós vamos ter o Calvino e o Lutero. Por isso, os dois nomes, luteranismo e calvinismo, nome das duas principais vertentes desses dois teóricos, eu vou dizer teólogos e teóricos que iniciaram a reforma protestante. Cada um por um motivo que vale a pena estudar os detalhes dessa reforma. Na Inglaterra, relacionada ao rei, o casamento, né, a separação, ou principalmente quando nós vamos ter aí na literatura universal, vários livros, várias obras fundamentais que falam sobre esse histórico de, vamos dizer, de casamento real, de insatisfação com a Igreja Católica, Apostólica Romana, por vários países, a independência de alguns países de aceitar ou não a sua religião. Então, vamos ter também o anglicanismo. É uma outra denominação da Igreja Protestante ou da corrente protestante, ainda surgida no período do Barroco, que vai atingir a Inglaterra. E o evangelismo, isso ainda acontece, principalmente aquele que defende a evangelização individual
e a conversão pessoal da pessoa. Deixar de ser católico e se batizar numa religião protestante. Isso também é um dos princípios. Qual é o impacto dessa mudança? Primeiro, a reforma da Igreja Protestante contribuiu para a formação de novas denominações. É o que a gente entende como as igrejas protestantes. A gente falou aí do luterano, a Igreja Luterana do Brasil, o calvinismo, a anglicana, e tem muitas outras, ou a Igreja do Sétimo Dia, né, o protestante mais tradicional, mas nós temos aí todas as vertentes que surgiram foi a partir desse momento histórico da Reforma Protestante. Ele contribuiu para a diversidade, para a construção, para novas denominações, para eu vou até dizer que o movimento é extremamente complexo, vinculado ao barroco, que vai repercutir essa complexidade de ideologias e dogmas. Então, o barroco não é fácil de se entender. A obra literária, a poesia literária do barroco tem jogo de palavras, intelectualidade, sabedoria, ela é culta. Ela tem um monte de figuras de linguagem que é para enganar o sistema. Enganar o sistema principalmente religioso, porque em qualquer momento você era chamado de traidor, de herege. Vem cá, a forca está lhe esperando. Então, o que você vai dizer com isso? Não posso, né? Você tem que escrever de uma forma, vamos dizer assim, uma forma irônica, usar metáforas, usar ironias, usar antíteses, paradoxos, figuras de linguagem para enganar o leitor e só atingir aquele leitor que tem um alto grau de intelectualidade. Lembrando que você era fiscalizado, a sua vida corria risco. Traidor porque você não fez isso, você era herege porque não cumpriu, você não comungou, você não pagou seu dízimo, então você é herege. Você não está contribuindo com os dogmas, então você é herege. Você não está aceitando o que o padre está dizendo, então você é herege, traidor. Então você pode perder seus bens, você pode ser condenado à prisão. Quando se fala de Santa Inquisição, você vai ver isso em muitas biografias de famosos, de matemáticos, físicos, né, de arquitetos, que dizem assim, ele foi condenado pela Santa Inquisição, ele foi questionado, ele foi levado, ele sofreu prisão, porque o que ele está dizendo é diferente do que a igreja diz. Por causa disso, eles eram chamados de hereges. E por causa disso, a forma de escrever tem que ser diferente. Tem que ter jogo de palavras, jogo de ideias. O cultismo, jogo de ideias. Os argumentos são diferentes. Além dos argumentos, do jogo de ideias, o jogo de palavras. Que tipo de palavra você está usando? Eu me recordo que no Brasil nós temos vários artistas que sofreram uma perseguição política, né? E vários deles ficaram fora do Brasil muitos anos. Eles eram perseguidos, porque falaram assim, você está falando mal de mim. Não, quem disse? Olha aí, leia. Eu não disse isso. O senhor está achando que eu falei mal, mas não. Dá uma lida aí no que eu escrevi. Então, muitos músicos, Chico, Roberto Carlos, Chico Buarque, um monte de outros, Erasmo Carlos, todos que sofreram, né, perseguição política, e a forma de escrever teve que ser modificada, com figuras de linguagem. Então, é uma literatura, é uma poesia extremamente forte. Tem críticas, tem figuras de linguagem complexas, e com toda certeza essas figuras de linguagens estarão na sua prova. Por isso se diz que é um movimento complexo, diverso, que tem uma rica história, que é um fato histórico que não será apagado, não é isso?
porque os fatos históricos não se apagam, aconteceu de verdade. Aí nós temos ainda a corrente cristã, Martinho Lutero, né, o agostiniano, que vem do alemão, fundador do luteranismo. Ele criticou a veda das indulgências, que foi o que eu falei para vocês, defendeu a salvação pela fé. Os filmes como sugestão, eu acho que eu passei para vocês já uns dois. Lutero é um deles, Calvino é um deles, Vasco da Gama, tem que assistir, né? Colombo, Cristóvão Colombo, são filmes que vão lhe dar uma luz da nossa aula, da nossa fala de hoje. Porque vai estar assim, vai estar a figura do português, vai estar a figura do escrivão mor, mas também vai estar a figura da igreja, do sacerdote, né? A missa, o jejum, a comunhão, a confissão, os dogmas religiosos do batismo, da extrema-unção, todos esses dogmas e essas formas de interpretação e de leitura bíblica vão estar presentes nesses filmes. O descobrimento do Brasil, né? A primeira missa rezada no Brasil, um monte, a viagem de Vasco da Gama, de Cristóvão Colombo, tudo isso você encontra em documentários e filmes maravilhosos. E você vai acompanhar e olhar a presença da igreja católica, apostólica, romana, secular. Tem que lembrar disso. É a isso que o barroco está relacionado. E o homem vai estar com aquele medo, aquele pavor de ser considerado um traidor, um herege, e por causa disso ser até condenado a perder seus bens, a sofrer prisão e ser condenado à fogueira em praça pública. Então assista a alguns filmes, esses indicados por nós. Também nós vamos ter aí as teses luteranas. É a proposta de Lutero para modificar a Igreja Católica Apostólica. São 95 teses que em 1517 ele publicou. Criticava a venda, questionava a autoridade do Papa. Várias outras doutrinas. A salvação pela fé. O que mais? O sacerdócio universal. A igreja com a venda das indulgências. E o impacto mais formativo que teve foi a criação, o início dessas denominações chamadas de protestantismo. A história conta que ele publicou nas principais igrejas da Itália, ele colocou na porta das igrejas a proposta. Né? Amanheceu a cidade com todas as portas de igrejas, tinha lá pregado as propostas de mudança. Né? O seu repúdio, ele levantou o dedo e falou: eu protesto, eu sugiro essas mudanças, e tem lá as mudanças que colocaram. Então é uma das principais mudanças. Aí vem a Contra-Reforma. A Contra-Reforma é a resposta da igreja. A gente não aceita, esse camarada é um traidor. Claro, é um padre, traidor, excomungado, não é isso? Então começa aí todo o movimento da igreja, do Concílio de Trento, da Companhia de Jesus, da perseguição a todos que não eram católicos, da movimentação contra as heresias, né? Tudo e qualquer coisa que se fazia era contra Deus. Você não está dando dízimo, mas está fazendo festa na sua casa. Você não está dando dízimo, mas está comprando um carro novo. Então isso é traição. Isso é heresia. Tudo é para Deus, não é assim? Então, a Contra-Reforma, ela vai ser um movimento muito forte, promovido pela Igreja Católica, que acho que já ficou assim repetitivo, até perseguir e contornar os traidores da Igreja Católica. Reformar a Igreja Católica no sentido de endurecer os valores, os princípios. Não, a gente tem que trabalhar mais
né? O sacerdote tem que ser mais vigilante, mais atento, mais rigoroso, mais preparado talvez, mas começa assim, fortalecer a Igreja Católica, fortalecer e divulgar os seus valores, princípios, a tradição secular e levar esses princípios a todos os lugares do mundo. Então, a Companhia de Jesus são soldados que são responsáveis de levar nas colônias de Portugal os princípios da Igreja Católica. O Concílio de Trento, ocorrido, foi um dos eventos chaves, né? Ele reafirma a autoridade da Igreja Católica. É claro que quando a gente fala autoridade, vem compreender comigo, usando a fala do poder político do rei, quem é que coroa um rei até hoje? É a igreja. Existe a coroa do rei, ele manda, mas também existe a coroa da igreja. Quem coloca uma coroa num rei é a igreja, é o representante da igreja. Então, a igreja e o poder político representado pelo rei de Portugal ou de outros países, a igreja vai estar ao lado. A igreja que comanda, que orienta, que é conselheira. A igreja que diz que pode. A igreja é que vai estar ao lado dos reis. E isso não é diferente em Portugal. Desde a antiguidade, onde nós tínhamos os sacerdotes, vai consultar o sacerdote vai saber, nas organizações de sociedades tribais, tem lá o pajé, a igreja, o representante da fé, de Deus, o seu fenômeno religioso espiritual. Então, nas menores tribos, nas melhores comunidades, você vai ter um líder religioso e esse líder religioso tem que caminhar ao lado do poder político. Quem dá as rédeas, quem dá os comandos, tem que ser em comum. O rei e o sacerdote. Então, daí se diz que a Igreja Católica e o rei de Portugal vão caminhar juntos na reforma protestante, extremamente católico, né? Extremamente católico. O povo português, o povo, né, dos Lusíadas, o luso, ainda é, até os dias de hoje, extremamente tradicional nas suas religiões e convicções de dogmas. Tanto é que nós temos lá uma das manifestações de santa, extremamente tradicional e cultural de Portugal, que é Nossa Senhora de Fátima. Né? A imagem que aparece para os 3 pastores. Então, nós temos aí muitas manifestações dentro do quadro histórico, dentro do fato literário, o envolvimento religioso, além do envolvimento político. É importante lembrar que o barroco vai trazer isso para a gente. Essa ligação muito forte. A fundação da Companhia de Jesus, que desempenhou um papel importante, já foi dito, já foi comentado. Os autores do barroco. Porque daqui até a próxima aula a gente vai começar a ver os autores, do mesmo jeito que fizemos com os autores portugueses, né, do trovadorismo, nós fizemos com os autores, né, do classicismo, humanismo. A gente passou o resumo de Ovídio, da Odisseia, dos Lusíadas, da obra do Gil, né? Gil Vicente, e no barroco nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos estudar alguns autores principais do barroco. E vou trazer para vocês o resumo das principais obras. Então, do barroco português, Padre Antônio Vieira, começa por aí. A influência religiosa da Reforma e da Contra-Reforma. Padre Antônio Vieira é o primeiro escritor que aparece na literatura de Portugal como escritor português. Lembrando que ele veio muito jovem para o Brasil.
Desculpa, eu acho que eu estou um pouco com alergia. Então, dos autores principais, Padre Antônio Vieira, ele vai chegar ao Brasil, não é isso? E primeiro, é claro que a gente vai conhecer a vida dele. Ele vem para o Brasil muito jovem. O pai dele assume um cargo político no Brasil e ele vem de Portugal. Mas ele está na literatura de Portugal e na literatura do Brasil. Lembra disso? Ele aparece como autor principal em 2 países, porque Portugal era dono do Brasil, né? Nós éramos colônia de Portugal e ele, nascido em Portugal com a sua cidadania, ele é reconhecido em Portugal como um escritor português. O que um padre escreve? Sermões. Ele vai escrever também poesias. Mas o forte de Padre Antônio Vieira são sermões, mais de 200 sermões. Então, dos 200 sermões que ele deixa para a gente, vai aparecer aí alguns extremamente críticos. Vou trazer o resumo para vocês. Agora é só uma pincelada no nome dos principais autores do barroco português. Então, ele tem um estilo conceptista. Concepção, ideia. Qual a sua ideia sobre o barroco? Qual a sua concepção sobre o barroco? O que você pensa sobre o barroco? Então, ele traz sermões, mais de 200 sermões, escreveu uma vida inteira. Aí tem alguns famosos, que é bom você, se tiver tempo, faça uma leitura. Sermão da Sexagésima, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as armas da Holanda. Tem um monte de sermões, mas alguns são famosos, né? Mais famosos. Tem também um púlpito, né? No Nordeste brasileiro, na cidade, tem lá um púlpito onde o Padre Antônio Vieira ia para lá falar os seus sermões para o público. Então, Padre Antônio Vieira foi um padre nascido em Portugal, vindo para o Brasil, que com 15 anos resolveu entrar na Companhia de Jesus. Vamos conhecer as obras e principais obras dele. Padre Manuel Bernardes, né? Bom Partido ou em Pequeninos, né? Em Pequeninos, é outra. Luz e Calor, outro padre famoso no barroco português. Temos também Francisco Rodrigues e Francisco Manuel. Cartas da Guia de Casados, né? Ele escreve aí versos na métrica perfeita. Nós temos também o escritor e poeta que tem o Pastor Peregrino. Como você pode ver, pelo nome dos escritores e pelo nome das obras, muita coisa a ver com a religião. Lembrando que o barroco está vinculado à reforma e à contra-reforma protestante. Então é comum que tenha a ideia de padre, sacerdote, relacionado ao pão, à vida, aos dogmas religiosos, aos direitos dos indígenas, né, ao que é a aculturação indígena, Santo Antônio aos Peixes, muita leitura bíblica. Tudo isso vai aparecer na literatura do barroco. Poesia para a Virgem, poesia para Maria, poesia para a igreja, a religião. Então, muitas situações você identifica só na leitura. Nós vamos ter, eu coloquei pelo menos uma mulher, não é isso? Porque se você pesquisar, tem, mas na época nós sabemos que quase todas as figuras importantes são masculinas. A gente está lembrando aí de um período de Portugal, de cultura de 1189, 1200, 1350, 14, né? Quando a gente começa a compreender a literatura, todos eram feitos somente por homens. Pouquíssimas mulheres ganham registros, né? Tanto é que nas cantigas de amor, nas cantigas de amigo, o escritor, o poeta, o autor, o compositor é homem. Ele escreve como se fosse um sentimento feminino, como se fosse com o sentimento de uma mulher, mas é um homem. Então, dificilmente você vê a figura de uma escritora reconhecida nesse período. Não que não tenha, mas que a mulher não tinha esse espaço.
Por isso que eu trouxe a primeira, né, que é a Soror Mariana Alcoforada. Essa história, ou essa poesia, ou essa literatura, ela está reunida em um compêndio chamado Cartas Portuguesas. E o que é interessante, as obras de Soror Mariano, ela era uma freira, para você ligar ao poder da igreja. Quase todos os escritores são sacerdotes, padres e uma freira. Ela se refugia, né, na vida, né, ela se refugia num convento por amor. Desistiu de tudo porque, um exemplo, apaixonada, não pôde se casar com a pessoa que ela amava, então ela se isola num convento e de lá ela escreve muitas cartas de amor. Então é um lirismo, é uma paixão, é um amor durável, né? E a Soror Mariano vai escrever as cartas e hoje elas são dentro de um compêndio escrito como as Cartas Portuguesas. Uma boa leitura. Se você está apaixonado, vai entender um pouquinho do sentimento da Soror Mariana. Soror quer dizer irmã, né? Em latim, soror. Antônio José da Silva escreveu peça de teatro, O Gigante Dom Quixote de la Mancha. Então, tem algumas obras que é preciso a gente selecionar para trazer para vocês, porque não dá para trazer toda a literatura desse período do Barroco. Então, Antônio José escreve peças como Vida do Grande, A Vida do Grande Dom Quixote. É uma peça teatral. Assim como eu trouxe os homens, os padres do Barroco, uma freira do Barroco, um teatrólogo, né, que é pelo menos uma peça do teatro do Barroco. Assim, a gente pode entender que todas as facções, vamos dizer assim, todas as ramificações, todos os grupos do Barroco vai ter a presença da religiosidade, né? Vai ter a presença da Igreja Católica Apostólica Romana. Características específicas do Barroco. Então, uma delas a gente chama de dramatismo, é um drama, é um sofrimento, né? É um desespero, é uma angústia, é uma tristeza, né? É proibido ser feliz, é proibido rir, senão você é considerado um herege. Então, existe todo um jogo da emoção, né? Existe todo um jogo para mexer com a sua, né, com a sua intelectualidade, com o seu emocional. Se fosse no Barroco, você teria que bater no peito 10 vezes e gritar: eu sou pecadora, meu Senhor, né? Eu sou pecador, eu mereço castigo. É mais ou menos nesse sentido. De tudo é drama, tudo é pecado, né? Tudo é sofrimento, tudo é uma angústia, tudo é desesperador, né? Tudo está relacionado assim, muito forte, muito dramático. Então, esse tipo de embate de vida, né? Como se a vida fosse muito difícil, o sentimento, né? O amor, o trabalho, existe muito conflito. O homem vai estar numa relação assim de cabo de guerra. Se eu vou para a festa, olha, tem a igreja, vai me condenar. Né? Se eu quero fazer o meu aniversário, tomar todas, olha, cuidado com os padres. Né? Você não pode ser feliz, você não pode sorrir, você não pode cantarolar. Então, para tudo existe um sentimento ou uma performance, né, de tristeza, de ser, né, olha, se contenha, se acalme, né, seja contemplativo, né, Deus merece silêncio, retidão, vamos dizer, reclusão, se isole. Então, essa é a ideia que você tem quando a gente começa a fazer o entendimento dessas obras. Entrar na literatura barroca é como entrar na igreja, no meio lá do fenômeno religioso.
Você entra calado, meio que tímido, procura seu canto e fica calado. Então, o sentimento humano que aparece com mais frequência é esse de drama, né? De ser comedido, de ser concentrado, de tudo para Deus, né? De ser um servo de Deus. Então, tudo busca evocar esses sentimentos. São intensos, né? A música muito forte, a música barroca muito forte. A igreja, só de você entrar na igreja, você já se sente uma formiguinha, né? Diminuído. Então, a ideia de que a gente não é nada sem Deus. Que tudo é para Deus, né? Que o paraíso, o imenso, a riqueza, a beleza está relacionado a Deus. Daí é necessário a gente lembrar das figuras de linguagem. Se você quer escrever alguma coisa e não pode, se você quer criticar alguma coisa, também não pode. Se você quer demonstrar alguma coisa, também não pode. Então, o efeito dramático, o efeito emocional, o claro, o escuro, o bem, o mal, né? As impossibilidades diante de atingir a perfeição, um monte de outras situações do barroco, elas vão aparecer em figuras de linguagem. Por isso que se diz que tem a licença poética. O que é a licença poética? É você poder escrever dessa forma para justificar o exemplo, a sílaba tônica. É você colocar ali uma palavra diferente, rara, para fazer uma rima perfeita. É você trabalhar o cultismo, que é um jogo de ideias, né, para atingir um objetivo e esse objetivo não vir contra você como inimigo. Olha, você escreveu uma ofensa a Deus. Você escreveu uma ofensa ao rei. Você criticou o rei. Não fiz isso, era só uma poesia, né? Eu queria dizer aquilo. Então, muitas situações são feitas com essa licença poética, com esse uso consciente, artístico, literário, né, das figuras de linguagem. E aqui a gente vê algumas. Por exemplo, a metáfora. Metáfora, alegoria, antítese, hipérbole. Nós vamos nos ver na próxima aula. Eu quero agradecer a nossa equipe de estúdio, está todo mundo aí, né? Desejar uma boa tarde a vocês, principalmente essa tarde de sol maravilhosa, ou melhor, muito sol por aí. Não esqueçam de assistir os filmes indicados. Por exemplo, Lutero, Calvino, não é isso? A Santa Inquisição e outros que você pode anotar na nossa próxima aula. Contribua, participe, venha curtir, compartilhar, não é isso? E até a próxima aula, ok? Obrigada!